Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para estudo de mais uma lição da Escola Bíblica, a lição de número 11, onde pensaremos sobre o reinado de Ezequias. Já estudamos várias lições edificantes, maravilhosas. E você que perdeu, pode voltar na playlist Lições Bíblicas e ter acesso a essas preciosas lições transformadoras e impactantes. E você que é professor de escola dominical, que ainda vai preparar a sua lição para melhor ensinar, eu convido você a acessar o site EBD Interativa e ter acesso à dinâmica bíblica. A dinâmica, faça o seu pedido para usar na sua aula, para dinamizar a sua classe. Sem dúvida, isso vai gerar uma motivação, uma animação na sua classe. Também, você que gosta de visual e entende a importância de colocar o visual para o seu aluno melhor absorver, melhor acompanhar as suas aulas, eu convido a você a acessar o site EBD Interativa e buscar lá o slide do nosso amigo Herbson, da EBD em Foco, e você vai poder baixar, ter acesso, fazer alterações necessárias também, para que possa ter uma excelente aula, uma excelente abordagem, ok? Também como outros subsídios dentro do site EBD Interativa. E você, meu querido, que ainda não é inscrito no canal EBD Interativa, faça sua inscrição. Ative o sino para ser notificado das lições. E ao final deste vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e assim também divulgando para os seus amigos, para os seus irmãos, para que este vídeo seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe desde já, em nome de Jesus. Vamos então à lição de número 11, o reinado de Ezequias. Olha que interessante está nesta lição. Verdade e prática. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e o procuram agradá-lo. Aquele que está disposto a obedecer a Deus, disposto a guardar os seus mandamentos, disposto a agradar a Deus por tudo quanto Deus fez e faz em nossas vidas, pelas suas mãos estendidas a nós, sem dúvida, Deus quer abençoar a sua vida e Deus quer com certeza socorrer a você. Embora as dificuldades, embora os problemas sejam também presentes na vida do crente, o que não anula a presença de Deus conosco, isso nos faz invocar, suplicar e Deus no momento e na hora certa nos socorre e nos abençoa. Então vamos aos objetivos gerais desta lição. Vale lembrar que aqui estão os objetivos da revista CPAD para todo o Brasil, para todos aqueles que fazem uso da lição. Mas você pode especificar, determinar objetivos específicos para a sua classe, para seu aprendizado dentro desta lição de número 11. Nos objetivos propostos e dispostos aqui temos que um deles é apresentar o íntegro reinado de Ezequias, como que Ezequias reinou, o que há de diferencial no seu reinado estaremos pensando. Também vamos no tópico 2 sinalizar as afrontas de Senaqueribe. Quem foi Senaqueribe? Qual a importância de Senaqueribe para a história do Reino do Sul? Também vamos estudar no tópico 3 o fim de Senaqueribe, qual o fim que ele teve e por que teve o fim da forma que aconteceu. Vale aqui contextualizar e atualizar que estamos se referindo ao Reino do Sul, Judá e Benjamim, tendo como capital política e religiosa Jerusalém. O Reino do Norte, estudamos na lição passada, que foi levado pela Síria para o cativeiro assírio em 722 a.C. E agora, nesta lição número 11, estamos estudando sobre o Reino do Sul e tendo como um dos reis piedosos o rei Ezequias, a qual estaremos abordando e estudando. Vale lembrar nesta lição também que existiram vários reis piedosos no Reino do Sul e o rei Ezequias se destaca conforme vamos estudar e pensar. Então, olha que interessante. O reinado de Ezequias foi um dos melhores, dentro do contexto de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Com todas as falhas que os reis tiveram,
com todos os reis pecados. Né? Temos reis que se destacam, reis que se prostram diante do verdadeiro Deus, se arrependem dos seus pecados, e o rei Ezequias se destaca também. Então temos aí no tópico primeiro, o justo reinado de Ezequias. O que se destaca do seu reinado? Por que foi justo? Olha só, ele convoca ao povo à santidade. O que é a santidade? Seria a roupa que se veste, a forma que fala, a forma que age. Vamos estudar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que santidade é se apartar-se do pecado. Quando você se aparta-se do pecado, volta-se a Deus, você então está caminhando para a santidade. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim como foi importante para o Reino do Sul, para Ezequias, a santidade também é importante para nós, a Igreja do Senhor Jesus. Então, apartar-se do pecado é voltar-se à santidade. Também a adoração a Deus. Não apenas a adoração em si, mas o reconhecimento que se deve adorar somente a Deus. O povo de Israel, ao mesmo tempo que eram monoteístas, caminhavam pelo politeísmo e pelo enoteísmo, ou seja, adoravam a vários deuses, ao mesmo tempo que adorava a Deus, ou seja, politeísmo envolvia aí também o sincretismo religioso. Ao mesmo tempo que adorava ao Deus verdadeiro, o povo de Israel reconhecia outros deuses como deuses existentes e possíveis de serem adorados. Enoteísmo. Só que o rei Ezequias convoca o povo a adorar somente a Deus e buscar somente a Ele, ou seja, convocando ao monoteísmo, a adoração ao único Deus. Com tudo isso, ele propõe e ele resolve trazer reformas espirituais dentro do Reino do Sul. Isto nos mostra um grande avivamento, um dos maiores avivamentos que já aconteceu no Antigo Testamento. Avivamento, só falar em línguas, só pular, isto não é avivamento bíblico. Avivamento bíblico requer mudança de caráter, mudança de vida, se afastar-se do pecado, adorar única e exclusivamente a Deus. Isto é o verdadeiro avivamento, conforme temos aí na lição, no tópico primeiro, no justo reinado de Ezequias. Também vamos ver que com a volta à santidade, a volta à lei do Senhor, ele vai destruir os falsos deuses, as suas estátuas, as suas imagens, romper com a idolatria. Ou seja, não basta virar as costas para o pecado, é necessário se desapegar daquilo que nos leva ao pecado, daquilo que nos afasta de Deus, assim como o rei Ezequias faz com o povo. Então, Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Que Deus possa te levantar, meu querido professor, meu querido pastor, líder, para trazer ao povo ao arrependimento, a doutrina santa, a doutrina ortodoxa, a palavra de Deus, a santidade, porque isto, sem dúvida, vai resultar em bênçãos, vai resultar em vitórias, vai resultar em agradar ao verdadeiro Deus. E quando Deus se agrada deste comportamento, deste nosso comportamento, com certeza o inimigo não fica animado, não fica alegre com isso, mas Deus é poderoso para nos guardar e para nos abençoar. Então vamos estudar nesta lição, estamos estudando, que esse retorno, aos mandamentos, à palavra do Senhor, vai provocar, o reino da Síria mais uma vez, o Império Assírio. E o que o Império Assírio vai fazer? Ele vai enviar Senaqueribe, para invadir Judá. E Senaqueribe chega, cerca o Reino do Sul e desafia e traz cartas dizendo: olha, vocês não têm para onde fugir, o Reino do Norte já foi vencido, outras nações já foram vencidas, nenhum dos outros deuses puderam livrar eles. Quem é que vai poder livrar vocês? Não tem ninguém. E sem dúvida isso vai afrontar ao povo, vai afrontar o Reino do Sul. O Reino do Norte, que era muito maior, foi vencido. Quem é que poderia garantir que o Reino do Sul venceria? Seria alguém que conseguiria vencer as afrontas. E o diabo é desse jeito.
Ele vem com um ar de grandeza, com ameaças, principalmente naquilo que somos vulneráveis, tentando nos amedrontar, tentando nos desarmar. E o rei Ezequias, sem dúvida, vai ficar com muito medo. Só que o rei Ezequias vai fazer uma coisa, ele vai levar essas cartas, ele vai apresentar as cartas de afronta e vai apresentar toda a afronta de Senaqueribe a Deus, na casa de Deus. E Deus vai usar o profeta Isaías dizendo que daria vitória, que daria livramento ao povo. Olha que interessante, Deus escutando a oração do rei, Deus escutando, o povo clamar, o povo buscar a Deus. E com isso, Deus responde com sinal de vitória, com sinal de livramento. E aí, na mesma noite, Deus vai enviar um anjo. E este anjo vai matar 185 mil soldados de Senaqueribe, do Império Assírio. Ou seja, o reino do sul, o rei Ezequias não vai levantar uma espada, só vai orar ao Senhor e Deus vai responder. Vale lembrar que esta oração, ela está dentro de um contexto de arrependimento, ela está dentro de um contexto de avivamento, ela está dentro de um contexto de rompimento com a idolatria, ela está dentro de um contexto de santidade. Isso tudo fez com que Deus escutasse, ouvisse a oração do povo e do rei e atendesse o clamor. Oração sem arrependimento de pecados, oração sem se desapegar do pecado, faz com que as nossas orações sejam impedidas, não respondidas. Mas o rei convoca ao povo ao arrependimento e nisso ora ao Senhor e Deus vai escutar. Então, sem fazer nada, o rei, digo em termos de espada, de lutar, de guerrear, literalmente ali, o povo vai ganhar a vitória. E Senaqueribe, quando é pela manhã, percebe essa situação, ele volta para a sua cidade, derrotado já. E chegando lá, na casa dos seus deuses, os seus descendentes vão tirar a sua vida. Ou seja, ninguém pode afrontar a Deus e achar que vai ficar impune. Assim como temos a história de Senaqueribe, temos outros homens e mulheres, personagens na história da humanidade, na história secular, que afrontaram a Deus e foram punidos e foram corrigidos, porque Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar. Então, nessa lição de número 11, fica aí nos uma grande lição. Deus sempre ouve a oração dos fiéis. Leve os seus alunos, leve a sua igreja a se arrepender dos pecados, a buscar ao verdadeiro Deus, a guardar os mandamentos de Deus, a guardar a sua palavra. E no meio da adversidade, no meio e diante da afronta de Satanás, não vá lá mal por mal, não haja no espírito de vingança, pelo contrário, apresente tudo a Deus, na casa de Deus, que com certeza Deus dará o livramento, Deus dará a vitória aos seus filhos. Que possamos entender nesta lição e levar os nossos alunos a entender. A confiança em Deus faz toda a diferença. A obediência a Deus faz toda a diferença. Então, aprenda a obedecer ao Senhor. Aprenda a guardar a palavra de Deus, juntamente com sua família, juntamente com sua casa, juntamente com a sua igreja, juntamente com a nação. Porque, com certeza, Deus, assim como livrou o povo do sul, Senaqueribe, da Assíria, Deus é aquele que guarda e guardará o seu povo, guardará a sua igreja. Que esta lição de número 11 possa nos trazer um verdadeiro avivamento, que haja um avivamento em nosso meio. Que essa lição de número 11 venha nos fazer refletir e pensar no nosso comportamento hoje, diante e para com Deus. Que essa lição de número 11 faça-nos pensar e refletir diante das afrontas do inimigo, como reagimos, como rei Ezequias ou como alguém que é covarde, como alguém que é medroso. Que possamos pensar e refletir. Que Deus te abençoe. Espero que esta lição de número 11 traga cada vez mais impacto sobre a sua vida espiritual. Que esta lição possa te levar para mais perto de Deus. E que possamos estar juntos, se Deus assim não voltar para buscar a sua igreja, para estudo de mais uma lição. Não se esqueça, ative o sino, deixe o seu like e o seu comentário.
Que Deus te abençoe. Fica com Deus, em nome de Jesus.